Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Quantos estão alegres nesta noite por estar na presença do Senhor? Mas vamos lá para a parte que nos interessa, que é a palavra do Senhor. Desde já quero aqui tornar meu agradecimento ao pastor pela confiança, aos irmãos que confia e ora por nós. Agradecer minha esposa, que está sempre ali também na oração, na luta comigo. E agradecer a Deus, principalmente por esta oportunidade. Eu costumo dizer que é uma rica e maravilhosa oportunidade, pois um dia o Senhor fez uma promessa em minha vida. E o tempo passa, a gente fica aguardando, acha que não vai acontecer. E hoje eu estou podendo cumprir essa promessa que o Senhor fez um dia, de estar ministrando a palavra dEle. Para mim é um privilégio, é uma honra muito grande. Não sou um pregador desses que nós estamos acostumados a ver por aí na internet ou quando em alguma festividade, mas eu vou trazer nesta noite aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Abram as vossas Bíblias em Apocalipse 21. Essa mensagem ela vai trazer para nós hoje uma reflexão. Vai uma reflexão um pouco forte, eu acredito. Apocalipse 21. E aí nós vamos ler Apocalipse 21 até uma altura. Depois nós vamos ler Tessalonicenses 4:17. Apocalipse 21. Todos acharam? Estão me ouvindo bem? Se puder colocar a tradução mais antiga aí, eu prefiro, que se der algum problema aqui eu consigo acompanhar ali. Diz assim a palavra do Senhor: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora a gente vai para 1 Tessalonicenses 4. Vamos ler o 16 e o 17. Se os irmãos não conseguirem acompanhar, tem ali no projetor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, neste momento, Senhor, nós fazemos menção da Tua palavra,
E eu, Senhor, quero externar aqui a minha gratidão ao Senhor, por até que o Senhor tenha nos ajudado e por esta rica e maravilhosa oportunidade, ó Pai. Senhor Deus, neste momento, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo falando com a Tua igreja, pois a palavra é Tua, a obra é Tua, Senhor, e eu sou apenas um canal de bênção, e quero estar aqui transmitindo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Ó Espírito Santo, nos ajude nesta noite, para que possamos entender e compreender a Tua palavra, e na prática vivemos ela, Senhor, para podermos então um dia nos encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim vivemos eternamente ao Teu lado, ó Pai eterno. Em nome de Jesus Cristo oramos e Te agradecemos, ó Pai. Amém, graças a Deus. Podeis vos sentar, amados. Antes de começar a mensagem, eu quero começar aqui com um raciocínio bem breve. Irmãos, estamos observando aí a maneira como o mundo está se comportando nesses últimos dias. Eu falo das pessoas, a tecnologia. É inevitável não vermos a que proporção o mundo está se tornando, concorda? Cada vez mais o mundo está, parece que virado de cabeça para baixo. E aí, outro dia eu vi no Instagram, alguns dos teólogos atuais aí, tradutores da Bíblia, que estão tirando alguns versículos da Bíblia. Estão com essas versões novas de atualizações, estão tirando alguns versículos da Bíblia. E aí são versículos que são importantes para nós, importantes para exortar, para corrigir o povo. E aí eles estão tirando esses versículos. Então, tomem cuidado quando forem comprar uma Bíblia com uma atualização nova. Eu sou daqueles crentes antigos que gostam das minhas antigas, com as traduções mais raiz, até porque o português é bem melhor. Eu gosto do português mais difícil, apesar de não saber falar muito, mas eu gosto, né? Então, quando vocês forem comprarem uma Bíblia com uma atualização nova, tomem muito cuidado, porque estão tirando os versículos aí, isso é o fim. E aí é um absurdo isso, no meu ponto de vista. Outra coisa também que está assim, chamando muita atenção são as pessoas, né? Não sei se vocês acompanham a rede social aí, Instagram, agora tem umas pessoas aí que estão se identificando com alguns animais. Não sei se vocês já viram isso. Se vestem lá de um animal lá e sai falando que é aquele animal. E aí é cada atrocidade que isso mostra que estamos bem perto do fim. Mas, ao entrar na introdução aqui, eu quero fazer 3 perguntas para a igreja nesta noite. Porém, 2 delas, eu quero que você grave muito bem essas 2 perguntas. Mas a primeira é o seguinte: quem aqui tem medo do Apocalipse? Você não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Quem aqui tem medo do Apocalipse? A segunda é: você está preparado para o arrebatamento de Cristo? Vou repetir: você está preparado para o arrebatamento? A terceira: o arrebatamento, ele te conforta ou ele te preocupa? Guarde muito bem essas perguntas, irmãos. O livro do Apocalipse, como a gente sabe, é o último livro do Novo Testamento escrito por João, o apóstolo, quando este estava preso na ilha de Patmos. E lá Deus arrebata ele e leva até o céu. E aí o livro de Apocalipse é escrito num período em que a igreja sofria uma grande perseguição pelo Império Romano, por conta do seu crescimento, do testemunho que se propagava dia após dia no mundo, a fim de mostrar para ele coisas futuras do que iriam acontecer e coisas que estavam acontecendo no presente momento. E a mensagem profética deste livro, ela flui através de figuras e simbolismo dramático, retratando a mensagem bíblica da redenção. O livro do Apocalipse coloca em destaque o papel de Cristo como o cordeiro digno que foi morto e que virá para julgar o mundo e limpá-lo da sua iniquidade. Essa é a introdução. O início eu vou dizer o seguinte: falar do Apocalipse e falar do arrebatamento da igreja, hoje em dia parece coisa do passado. Parece coisa do passado. É algo que ficou apenas, parece que na história, na memória dos nossos pais, dos nossos avós, porque pouco tem se falado do arrebatamento, do Apocalipse. É retratado como coisa dos antigos. As pessoas andam tão descrentes quanto a esse acontecimento, que já não sente medo, temor ou se preocupa se de fato vai ou não acontecer. Eu estou errado? Olhamos as pessoas descrentes. O pecado, a tecnologia
tem tomado conta dos nossos olhos, dos corações, que o arrebatamento já não nos preocupa mais. Se fala de arrebatamento para a pessoa, não, agora não. Jesus vai voltar ainda, vai ter muito tempo. É como se o inferno fosse bom. Hoje em dia, é como se o inferno fosse bom e o diabo não é tão ruim assim. E Jesus, Cristo, então se torna o mentiroso por mostrar a João o que de fato e muito em breve iria acontecer. E aí que está, as pessoas estão cegas pelo pecado, pela ganância, a impureza, a lascívia, a imoralidade tem tomado conta dos corações das pessoas aí no mundo. As igrejas modernas, por vezes, já não pregam mais acerca do pecado, da idolatria, que tem tomado conta dos corações de fato. Falar sobre arrependimento ou sobre arrebatamento é motivo para causar discórdias, falatórios, burburinho dentro de muitas igrejas. Uma vez que muitas igrejas têm se tornado um tipo de comércio, onde visam apenas crescimento e riquezas pessoais. As pessoas vão na igreja hoje em dia, muitas pessoas estão procurando as igrejas hoje em dia atrás de bênçãos. É um tal de palavras o tal do coach que hoje em dia existe, né? Aquela palavra que enche o ego, que inflama o ego, que você tem que ser vitorioso na sua vida aqui. Mas enfim, e é o que está acontecendo nessas igrejas modernas de hoje. Estão pregando riquezas, bênçãos, bens pessoais. Esse tem sido o real motivo das pessoas se chegarem cada vez mais para os templos evangélicos. Mas em Mateus 6, 19, 20 e 21, fala assim: não ajunteis tesouro na terra onde a traça e o ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É o que as igrejas modernas de hoje estão pregando: riquezas e bens pessoais. E aí não se pode mais ferir o ego das pessoas com uma mensagem subliminar acerca deste fato, ou seja, acerca do fim, do arrebatamento que pode ser hoje. Voltando aqui para a mensagem, o que é o foco principal: falar sobre arrebatamento, sobre a volta de Cristo. Lá no capítulo 25, do 1 ao 13 de Mateus, Jesus vai comparar esse mundo como a parábola das 10 virgens, onde 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E aí a gente sabe o que de fato aconteceu com as loucas. No versículo 3 de Mateus 25, fala que as loucas não levaram azeite consigo. E à meia-noite o que aconteceu? Coloca ali para nós, Mateus 25, 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E aí no versículo 6 ele vai dizer o quê? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E todo mundo conhece essa parábola. E essa parábola retrata os nossos dias hoje. Mas aí vamos ficar somente nesses versículos para entendermos a mensagem. E aí eu digo, muitas pessoas vivendo como aquelas virgens loucas, não estão preocupados a que horas o Filho do Homem há de vir. No capítulo anterior, no 24, 37 e 38, fala que, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Está acontecendo hoje ou não está? Se estiver mentindo, os irmãos me corrijam, estão em liberdade. E essa parábola, esse versículo ressalta que todos os crentes devem constantemente examinar a sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido e inesperado. E aí eu pergunto: quem aqui hoje estava preparado para ouvir a trombeta durante o dia? Quem aqui hoje acordou? Hoje eu vou ouvir a trombeta, estou esperando. Ou quem aqui está preparado para que Jesus venha essa noite? Você acordou hoje? Faça essa pergunta para você mesmo, nem vou responder, porque senão muitos de nós estaria pecando. Porque o dia a dia é tão corrido, a preocupação com o trabalho, família, acabamos nos esquecendo que Jesus pode aparecer a qualquer momento. Nós estamos aqui e de repente ouvimos a soar a trombeta. E aí eu pergunto nessa noite: nós estamos preparados?
Estamos preparados a ouvir o som da trombeta? Vamos colocar só aqui para não tomar mais tempo. E aí fica a pergunta: esse é o silêncio. Ao ouvirmos esse som, será que vamos estar preparados? Estamos preparados? Estamos ansiosos ao ouvir esse som? Porque isso vai acontecer, irmão. E aí fala que é num tempo desconhecido e inesperado. Em Lucas 18:8 fala: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará paz na terra? E aí essa paz aqui na terra fala dessa inquietude, dessa preocupação de estarmos preocupados com o dia a dia, com os afazeres. Preocupados se amanhã vamos ter trabalho, se vamos ter o que comer, se vamos ter o que vestir, se nossos filhos vão conseguir estudar, fazer uma faculdade. Achará paz em seu coração? Esse versículo fala que uma grande parte dos crentes estará despreparado no momento da vinda do Senhor. Muitos crentes dentro da igreja vão estar despreparados. Mateus 24:12 fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos já tem se esfriado, irmãos. Estamos no início do fim, ou talvez na metade, eu não sei. O fato é que o mundo está de ponta cabeça. E aí Mateus vai dizer isso porque, à medida que se aproxima a volta de Cristo, o mal se torna cada vez pior, iludindo os crentes, as pessoas, com falsos sonhos, mentiras, acerca do fim, e que não vivem uma vida de busca de um relacionamento direto com o Pai. Pessoas não oram, pessoas não se consagram, não leem mais a Bíblia, estão descrentes. Mas a mensagem acerca de arrebatamento não pode ser deixada de anunciar por nós. E outra vez eu digo: Jesus está voltando. Você está preparado para o arrebatamento? O arrebatamento, ele te conforta ou ele te preocupa? Desperta, igreja. Desperta, igreja. Porque esse fato extraordinário não pode ser silenciado por nós. E aí Coríntios, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 11:26, na parte B: anunciais a morte do Senhor até que venha. E no versículo 28, na parte A, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É noite de nós fazermos reflexão. Eu quero falar um pouco sobre o dia D. Todos aqui sabem o que é o dia D, né? É aquele dia específico de um determinado evento que está programado a acontecer, e geralmente tem todo ano. Por exemplo, na área da saúde que minha esposa trabalha, é o dia da vacina contra o sarampo, enfim, é o dia D. Todo ano tem essa data para acontecer. E aí 1 Tessalonicenses, que nós lemos 4,16, fala: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com grande voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo descreve esse dia como o grande dia do Senhor, o dia D. Para aquele crente fiel que aguarda ansiosamente a volta de Cristo, não será um dia surpreendente, pois ele mais do que nunca se preparou para esse dia. Está aguardando ansiosamente ao soar da trombeta, e finalmente se verá livre das tribulações da vida e de todo o sofrimento que aqui nós temos vividos. Contrapartida, fala que esse dia acontecerá e as pessoas estarão incrédulas, pois a paz, a segurança estará reinando em nosso mundo. E é aí que devemos ficar preocupados para não confundirmos esse dia como um outro dia qualquer. Malaquias 4:1 e 2: porque aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedades serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará
nem raiz e nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Há uma promessa. Há uma promessa que devemos nos alegrar. Salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescerei como os bezerros do cevadouro ou no pasto. Aqui no versículo 1, o profeta Zacarias trata esse dia também concernente à vinda de Cristo, onde os que se entregam ao orgulho, à iniquidade, serão excluídos do reino de Deus. Tanto que ele se destaca esse versículo dizendo que os que cometem tais coisas serão como palha, e que o Senhor virá como fogo e os abrasará, não deixando nem raiz nem ramo. Em Mateus 3,12 fala: ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E aqui os escritores estão falando estão tratando isso numa figura de linguagem, para nós entendermos. E aí ele fala que o grande e terrível dia do Senhor, que virá como um juiz, que trará justiça em suas mãos. O Senhor virá como um fogo que vai arrancar, vai consumir todo aquele que comete iniquidade, que vive no pecado, na prostituição, na idolatria. O Senhor os abrasará e não vai ficar nem raiz nem ramo. Mas para vós, para nós, a promessa, como eu disse, nascerá o sol da justiça. Há uma promessa, irmão, diante do Senhor para nós os salvos. E isso será para nós um alívio, porque acabará com o nosso sofrimento, com a nossa dor, a qual nós vivemos todos os dias aqui. Fala que a sua glória e justiça brilhará, e tudo será endireitado, e o povo de Deus saltará de alegria como bezerros ao se verem livres no campo. Ao mesmo tempo que o arrebatamento vai trazer tristeza e dor, angústia, para aqueles que negaram a justiça, a fé, abandonaram a fé, não aceitaram a fé, abandonaram Cristo, ou que vivem dentro da igreja, mas vivem no pecado, na iniquidade. Para nós que mantemos firmes, fiéis ao nosso Senhor, rejeitando os prazeres dos manjares, sofrendo as perseguições, sofrendo as tribulações, Ele fala que nascerá o sol da justiça, e aí nós vamos se ver livres de tudo isso. Então vale a pena ser fiel. E aí já estou caminhando para o fim. Timóteo 3, do 1 ao 5. E aí eu coloquei uma tradução mais atual, conferindo, claro, dentro das minhas antigas aqui, para ver se não tinha nada diferente. Ele vai dizer: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas e arrogantes. Elas falarão mal de Deus, desobedecerão aos seus pais, serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. Elas não terão amor pelo outro, não perdoarão a ninguém, serão caluniadoras, não terão domínio próprio, serão cruéis, inimigas do bem. Elas também serão traidoras, atrevidas, estarão cheias de orgulho e amarão mais os prazeres do que a Deus. Elas farão de conta que são religiosas, mas rejeitarão o poder da religião. E aí ele termina falando: afasta-se dessas pessoas. Está ou não está acontecendo tudo isso? E aí vamos falar um pouco dos sinais da volta de Cristo. Estamos vendo aí nos últimos dias guerras. Vemos aí Israel, Hezbollah, Ucrânia, Rússia, as estações climáticas todas fora da sua ordem. Hoje passei um calor terrível que eu pensei que ia ter um piripaque, de tão quente que estava. As queimadas, e cadê a chuva? O homossexualismo querendo tomar conta, ideologia de gênero, falsos profetas, principalmente nas redes sociais, no Instagram. Irmãos, é tanta atrocidade que nesses últimos tempos que as pessoas perderam o total temor no Senhor. E aí Deus virou motivo de piadas, onde as pessoas estão brincando tanto com Deus, a falta de temor é tanta que hoje estão usando Deus, a igreja, o evangelho para fazer meme, para se viralizarem na internet. Estão amando mais cachorro do que as pessoas. E eu não digo que não devem amar seus animais, seus cachorros, sim, mas estão exagerando ao ponto do ser humano estar jogado na sarjeta, e a pessoa passar ali com um cachorro com corrente de ouro,
10 vezes no mês num pet shop, enquanto um ser humano padecendo e não se estende a mão. Feminicídio tomando conta, ataques nas escolas, presidentes, e por aí vai, irmãos. Isso mostra que Cristo vem. A volta de Cristo, ela é tão certa como aquele relógio que vai dar ali um minutinho a mais. Mas voltando aqui para nós irmos para o final da nossa mensagem, as parábolas das 10 virgens, lá no Mateus 25, 10 e 11, diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E aí observa que essa parte do Senhor, Senhor, a primeira vez elas gritam Senhor, se você for olhar na sua Bíblia vai estar com um S maiúsculo. Na segunda vez já está com um S minúsculo. E o porquê disso? Porque quando elas gritam Senhor, Senhor, ela já percebe que as portas já haviam se fechado, que a porta já havia se fechado e que não adiantava gritar mais alto. E por isso o Senhor, e as suas vozes se enfraquecem diante daquela terrível situação. E no versículo 12 ele diz: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Observa que, e tendo ido elas comprar, que quando as pessoas caírem na real, que forem querer correr atrás do Evangelho, da palavra de salvação, será tarde. Será tarde, o Espírito Santo de Deus já terá sido tirado da terra. E aí o que vai acontecer? Muitas pessoas correndo para a igreja querendo salvação, gritando Senhor, Senhor. Mas vai ser triste, irmãos. Como diz a minha mãe, será um dia triste para muitos. Que nós possamos estar atentos, que nós possamos valorizar mais estar na presença do Senhor, na casa de Deus, possamos valorizar mais o céu, estar ligado a esse fato, a esse acontecimento, para não sermos pegos de surpresa como foi aquelas virgens, e aí perder a salvação, e aí todo esse trabalho, todo esse sofrimento aqui não ser de nada. Será que vale a pena sofrer tudo o que sofremos aqui e ainda assim perdemos a salvação? Então por isso vale a pena ser fiel a Deus, resistir aos prazeres do mundo, desviar-se do pecado, da iniquidade, porque como eu disse, há uma promessa. É uma promessa. E aí eu encaminho para o final, falando dessas promessas, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, quando João escreve aí ao final dos versículos para aquelas igrejas da Ásia, e ele diz assim, aí eu fui colocando aqui uma lista do que eram as promessas que era feita a cada igreja, que vou trazer para os nossos dias de hoje. Ele diz: ao que vencer, comerá da árvore da vida que está no paraíso de Deus, não receberá a segunda morte, comerá do maná escondido, receberá uma pedra branca e um novo nome, terá poder sobre as nações, terá vestes brancas, será coluna no templo de Deus, se assentará no trono com Cristo. Olha que privilégio. E Provérbios 4:9 ele diz: dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. E aí, diante de tudo esses privilégios, eu retomo a pergunta: vale ou não vale a pena ser fiel? Vale ou não vale a pena estar preparado? Você quer estar preparado ou quer ser pego de surpresa? E aí de nada vale a pena. Então fica essas duas últimas perguntas: vale ou não vale a pena ser fiel? Estar preparado ou ser pego de surpresa? Amém? Que essa mensagem possa falar mais ao seu coração, que nós possamos sair daqui nesta noite pensando ainda mais sobre isso, porque, irmão, é fato, é um fato. Pode não acontecer nos nossos dias hoje, na nossa era hoje. Eu posso não ver o arrebatamento da igreja, talvez eu parta para a glória antes do arrebatamento,
mas os nossos filhos podem ver, os nossos netos, os nossos bisnetos, a geração futura pode ver. O fato é que vai acontecer, e aí não sabemos o dia nem a hora. Pode ser ainda hoje. Que maravilha se for hoje, né, irmã Sebastiana? Podemos encontrar com Cristo na glória, encontrar com o Senhor nos ares, amados, ver o Rei face a face, e Ele dizer: seja bem-vindo, meu filho, entrai para o gozo eterno. Amém? E assim eu encerro essa mensagem e agradeço por essa rica e maravilhosa oportunidade. Que Deus nos abençoe. Fiquemos firmes, irmãos, fiquemos firmes, porque o nosso Senhor, Ele nos espera, e Ele quer nos encontrar adornado, com nossas vestes brancas, limpas. Fácil não vai ser, mas continuamos a lutar em nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe.